Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira e na aula de hoje eu vou te mostrar um truque para trabalhar com datas e números que estão armazenados como texto. O que é isso? É esse símbolozinho aqui ó, que fica nas células quando a gente principalmente extrai números ou informações de um relatório que fica assim, ó, número armazenado como texto. E aí você não consegue somar, não consegue fazer um filtro de data. É isso que a gente vai aprender a transformar nesse vídeo. Vamos lá? Bom, olha só, eu coloquei aqui nesse arquivo duas planilhas, dois exemplos que eu vou explicar aqui. Na verdade, sim, o método é o mesmo e eu coloquei aqui dois exemplos de datas diferentes para a gente trabalhar. Então, o que acontece, tá? Normalmente, você extrai o teu relatório lá de algum sistema ou você recebe isso de alguém e vem nesse formato aqui, por exemplo. Ó, parece que é uma data, por exemplo, e parece que é um número, mas não é nem uma coisa nem outra. Como assim não é nem uma coisa nem outra? Isso daqui ele não entende como data. Como que eu posso ter certeza disso? Ó, vou fazer o seguinte, vou inserir filtro aqui. Se você só inserir filtro na sua tabela, você já vai ver que esse filtro aqui é um filtro de texto e não um filtro de data. Como assim? Quando é um filtro de data, você tem aqui a opção de filtro de data para filtrar períodos, filtrar dias diferentes e tal. Então, se você usar isso daqui, por exemplo, numa tabela dinâmica ou num gráfico, você não vai conseguir colocar o timeline ali. Você está trabalhando com textos. E tem um truque muito fácil para fazer isso virar data mesmo, tá? O que acontece? Esse exemplo aqui, a data veio no formato certo, ou seja, né, dia, mês e ano. Ou no formato certo não, no formato que a gente usa, né, dia, mês e ano. Porque tem sistemas que já extraem com outros formatos, que é o que a gente vai ver no próximo exemplo. Como que eu faço para fazer de uma forma rápida que todas essas datas aqui virem datas de fato, tá? Aliás, observação importante, se você observar no seu relatório que os valores estão começando aqui ó, do lado esquerdo da célula, né, provavelmente é porque é um texto e não uma data, tá? Pode ser questão de formatação, pode, mas se vem direto aqui do lado esquerdo e não do lado direito aqui, né, provavelmente você está trabalhando com uma informação de texto. Como assim? Se eu entro na célula aqui e dou um Enter, olha só, ele joga para o lado direito, por quê? Porque ele transformou o formato, digamos assim, do texto em uma data, tá? Mas eu não vou ir aqui um por um e fazer isso, né? Entrar na célula e dar Enter para ele fazer de todo o meu relatório. Eu quero fazer isso de forma automática. O que eu costumo fazer, que é muito prático? Você vai colocar um 0 em qualquer célula, tá? Vou até aumentar a fonte aqui. 0, número 0. E vai copiar esse 0 para a gente adicionar a essas datas. Como assim adicionar? Para que serve isso? Vou te explicar o que está acontecendo aqui. Se a gente coloca uma data aqui, ó, por exemplo, 1 de 2021, acabamos de entrar no ano, né? Eu quero, por exemplo, adicionar, por exemplo, um dia para essa data. Eu vou colocar aqui o número 1 e vou fazer igual a essa data mais um dia. Ele vai me colocar dia 2 de 1 de 2021. Se eu adicionar 0, ele vai colocar o mesmo dia. E quando a gente faz uma adição nesses valores aqui, ó, por exemplo, num campo texto, o Excel ele tenta entender o que é aquilo para fazer uma adição. Então eu vou colocar aqui, ó, igual a esse, né, a data aqui, ó, 21/8/2020 que está como texto, mais 0. Ele jogou agora, ele conseguiu transformar aquele número para uma data. E aqui ele só está com formato texto, né? Esse número aqui, na verdade, é uma data. Então, se eu mudar o formato aqui para data abreviada, ele vai jogar o mesmo dia. A diferença é que isso daqui está como texto e isso daqui está como data. Então, ele tentou buscar o texto, transformou em data e jogou o resultado. Então, o que a gente vai fazer tendo conhecimento de que isso funciona? Né? Vou deletar tudo aqui. Vou copiar um 0, Ctrl C. Vou selecionar todo mundo aqui que eu quero, todas as datas que eu quero alterar, e aí você pode ter centenas, dezenas, milhares, ou uma, não sei. Vou lá em Ctrl Alt V, ou aqui colar especial, ou Ctrl Alt V, tá? Ele vai abrir essa janelinha, e você vai dizer para ele o quê? Eu quero colar apenas os valores fazendo uma adição, ou subtração, vai dar no mesmo, né? E vou dar um OK. O
que ele vai fazer? Ele vai pegar todo mundo nesse intervalo que você selecionou e vai tentar adicionar zero. Ou seja, é praticamente fazer aquela fórmula que a gente fez ali, igual àquela data mais zero. Dá um OK. E aí você pode já ver que ele já mudou todos os números aqui para formato data, que é o formato do Excel. Então, 44.064 é o dia XPTO lá que o Excel entende. Então agora você só precisa trocar o tipo aqui de formatação para data abreviada. E pronto, você trabalha com todos os números, com todas as datas em datas mesmo, e não em texto. E agora, se você olhar no filtro, você já tem um filtro de data, então ele já transforma automaticamente. Passou de ter informações em texto para informações com data. Isso é muito prático para você arrumar, digamos assim, essas bases que normalmente podem vir com esses formatos, tá? Da mesma forma, funciona para números. Então, por exemplo, se eu somar aqui do jeito que está, tentar somar, né? Os 7 primeiros aqui, ele vai me retornar o quê? Aqui está com formato data, né? Vamos deixar no formato geral. Ele vai me retornar 0. Por quê? Porque esses números aqui estão, na verdade, como um campo texto. E aí você até tem a opção aqui da setinha, que é converter em número. E aí ele vai converter em número, tá? Mas eu acho prático fazer da mesma forma. O que eu vou fazer? Copiar o 0, selecionar todo mundo que eu quero, Ctrl Alt V, vou colar os valores fazendo uma adição. Vou somar aquele número, 0. E aí ele vai transformar todo mundo em número mesmo. Então agora se eu somar aqui qualquer parte dessa tabela, ele vai conseguir fazer a soma daquele número, ok? Então olha só, com esse truque você resolve essa questão de datas que vêm como texto e de números que vêm como texto, ok? Isso para o formato que a gente usa aqui. E se você estiver usando, ou se você estiver recebendo esse formato aqui, ó, que pode vir também. Vem mês, dia e ano, né? Que vem lá, por exemplo, 26 de dezembro de 2020. Normalmente o formato americano. Isso serve para outros formatos também, tá? Tô colocando esse que é o mais comum de vir. Como é que você transforma isso em data? Um jeito prático que eu acho, tá? Tem outras formas também. Dá para você colocar a fórmula, fazer o esquerda do direita, do meio do direita, do esquerdo. Mas eu não faço assim. Eu faço como? Eu venho aqui em dados, texto para colunas. Então, ó, vou selecionar a minha coluna B aqui, que é o que eu quero. Eu vou colocar aqui, ó, texto para colunas. Essa opçãozinha aqui, marca bem, ó. Dados, texto para colunas. Ele vai abrir essa opçãozinha aqui do... Opa, deixa eu tirar o zoom. Ele vai abrir essa opçãozinha aqui. Que é o quê? É como se fosse a mesma janelinha da importação de um arquivo CSV. Você vai primeiro delimitar qual que é a tua coluna e tal. Então, como eu só tenho uma, eu vou deixar aqui delimitado mesmo, porque todas as minhas informações aqui são datas, né? Então ele está te perguntando aqui qual é o separador que você quer da sua informação. Como a gente está trabalhando com uma coluna só, deixa ele delimitado, não vai dar problema. Nessa próxima tela aqui vem o separador, digamos assim, se você estivesse trabalhando com várias colunas. Então, por exemplo, se eu tivesse duas datas aqui e tivesse separadas por ponto e vírgula, eu colocaria aqui, minhas datas estão separadas por ponto e vírgula. Quando você está trabalhando com uma coluna só e uma informação só nessa coluna, não vai dar problema isso daqui, pode clicar em avançar. O X da questão vem agora, que é o quê? Ele já identificou a coluna, né? A gente já separou as colunas, e agora para cada coluna, no caso a gente só tem uma, ele está te perguntando qual é o tipo de informação que tem nessa coluna. E aí eu vou falar para ele, nessa coluna aqui eu tenho uma data. E aí qual que é o formato da data que eu tenho aqui nessa coluna? E aí eu tenho mês, dia, ano, mês, ano, mês, dia, mês, ano, dia. Então assim, tem vários formatos que podem vir aqui que ele já pode formatar. No caso aqui, nesse exemplo, ele está vindo mês, dia, ano. Então eu vou deixar aqui, ó, mês, dia, ano. E aí eu posso falar para ele importar também em outra coluna aqui, ó, que é o destino, né? Em vez de colocar substituir, eu posso deixar aqui do ladinho aqui, ó, na D, para a gente comparar. Então, importa para mim na D. E dá um concluir. O que ele vai fazer? Olha só, vamos aumentar essa fonte aqui. Acho que é assim, tá bom? Ele transformou, olha só, a gente já pode ver que os valores estão aqui do ladinho direito, né? Então isso daqui é uma data, já podemos ver isso, vamos até colocar um filtro aqui. É um tipo data que tem aqui? É um tipo data, então todo mundo que tem aqui está como data mesmo, e não texto. E a data está
certa, né? Porque olha só, eu tinha lá dezembro 26 de 2020 e ele colocou 26 de dezembro de 2020. Aí aqui eu tinha junho, dia 8 de 2020, e aqui ele colocou 8 de junho de 2020. Então, com esse recurso aqui, texto para colunas, você também consegue arrumar as suas datas, ok? Pessoal, esses eram os dois exemplos que eu tinha para mostrar. Eu espero que isso daqui te ajude bastante, principalmente para quem trabalha com muitos dados e sempre tem relatórios vindo ali com informações como texto. Isso aí é para te dar uma mão na roda mesmo, ok? Vou deixar aqui do ladinho os contatos, como sempre. Então você tem ali o WhatsApp Business, o e-mail, o grupo do Telegram, onde eu deixo ali disponíveis as planilhas que a gente usa quando tem ou exercícios ou aulas disponíveis, eu deixo ali também, ok? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembra de se inscrever no canal, compartilha, deixa um comentário aqui se foi útil para você ou não, se você já conhecia esse recurso ou não. E lembra que quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo aqui, onde você pode trocar ideias comigo, a gente conversa pelo chat. E toda terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo no canal, tá bom? Eu vejo vocês então na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!